Antes das guerras entre nações, antes dos impérios, antes dos discursos em palácios de vidro e dos tratados assinados com canetas douradas, houve uma rebelião nos céus. Uma guerra invisível que precede toda forma de conflito humano. Um homem viu essa verdade. Um homem foi chamado ao alto, levado por forças que a maioria sequer ousa nomear. Seu nome era Enoque. Ele viu o que havia antes e viu o que viria depois. O que ele escreveu foi banido, ocultado, rejeitado por muitos. Mas para os que o leem, um alerta se ergue como fogo no horizonte. A guerra que começou nos céus não terminou e talvez esteja prestes a atingir seu clímax. Hoje olhamos para o Oriente Médio. Vemos o embate entre Israel e Irã. Mísseis, alianças, discursos apocalípticos. Mas e se tudo isso for apenas a superfície? E se, por trás da cortina do mundo, estivermos revivendo os ecos daquela antiga rebelião? Neste vídeo, vamos atravessar os portais do tempo e da revelação. Vamos entender o que Enoque viu. Vamos olhar para os vigilantes, os gigantes, o julgamento e a batalha espiritual que ainda queima sob nossos pés. Prepare-se. Esta história é mais real do que parece, e você faz parte dela. Quem foi Enoque? Segundo Gênesis, ele foi o 7º homem depois de Adão. Um justo, um profeta, um homem que caminhou com Deus. Diferente dos outros, ele não conheceu a morte. Foi levado aos céus, arrebatado para um outro domínio, porque agradou ao Altíssimo. Mas antes de partir, Enoque deixou um legado, um livro, ou melhor, um testemunho, um registro de tudo o que viu nas esferas celestiais e nos abismos do caos. O livro de Enoque foi excluído das escrituras canônicas em muitas tradições, mas sobreviveu, preservado por comunidades antigas que reconheciam o peso de suas palavras. Nele, encontramos algo aterrador, a história dos vigilantes. Anjos enviados para observar a terra, mas que desobedeceram. Eles desceram e tomaram mulheres humanas. Tiveram filhos com elas. Gigantes, nefilins, criaturas que não pertenciam a este mundo. Mas a queda dos vigilantes não foi apenas sexual. Eles trouxeram conhecimento proibido, revelaram aos homens segredos do céu, astrologia, feitiçaria, cosméticos, venenos e as armas, espadas, lanças, couraças. Pela primeira vez, os humanos aprenderam a matar em escala. A guerra nasceu do céu. A corrupção espiritual se tornou violência física, e foi então que Deus interveio. O juízo foi decretado. Os vigilantes seriam presos em abismos eternos. Os gigantes seriam exterminados e o mundo purificado. Mas o estrago estava feito. O conhecimento proibido ficou. E desde então ele reaparece em reinos, em armas, em ideologias. E Enoque viu tudo e registrou para a geração do fim. A semente da guerra, plantada pelos vigilantes, nunca deixou de crescer. O que começou como uma transgressão celestial se espalhou como uma praga pela história humana. Povos antigos passaram a dominar as técnicas da destruição. Impérios se ergueram e caíram sob o fio das lâminas ensinadas por aqueles que, outrora, foram anjos. A ciência da guerra, antes desconhecida pelos homens, tornou-se fundamento de civilizações. Babilônia, Egito, Roma, todos beberam desse cálice amargo. Mas o legado da guerra não é apenas o ferro ou o sangue, é o espírito que habita nela. Um espírito que alimenta o orgulho, o domínio, a arrogância, a ideia de que se pode conquistar a terra à força, a crença de que se pode ser como os deuses. Esta é a verdadeira herança dos vigilantes. A substituição da reverência por poder, da comunhão por controle, da paz por supremacia. Com o tempo, esse espírito se sofisticou. As espadas deram lugar aos drones, às lanças, aos mísseis guiados e ainda assim, no coração humano, a mesma chama que Enoque viu arder continua viva. A vontade de dominar, destruir, subjugar.
em nome de deuses, em nome de ideias, em nome de fronteiras. A guerra se tornou um idioma universal, uma linguagem que todos, em algum momento, aprenderam a falar. Mas poucos perceberam sua origem. Poucos sabem que, por trás das trincheiras, há sombras antigas, antigas demais para serem nomeadas, e talvez ainda ativas demais para serem ignoradas. Enoque não viu apenas o passado. Ele enxergou o ciclo, e ele sabia que esse ciclo se repetiria. Hoje, no coração do Oriente Médio, dois nomes se erguem como pilares de tensão global: Israel e Irã. Dois povos com histórias milenares. Duas nações envoltas em narrativas espirituais profundas. Ambos herdeiros de tradições proféticas que moldaram o curso da civilização. Mas também duas forças que parecem inexoravelmente atraídas para o conflito. Israel, a terra prometida, o centro das alianças divinas segundo as Escrituras. Berço de profetas, reis e do próprio Messias. Um povo marcado por exílios, perseguições e renascimentos, mas também uma nação altamente militarizada, equipada com tecnologia de ponta e alianças poderosas. Para muitos, Israel representa o cumprimento de promessas antigas. Para outros, uma força a ser contida. Do outro lado, o Irã, antiga Pérsia, herdeira de impérios vastos e uma das civilizações mais influentes da história antiga. Uma nação com profunda consciência de seu papel espiritual e político. Em seu discurso moderno, uma promessa: resistir ao sionismo, resistir ao domínio ocidental, proteger os valores islâmicos contra a corrupção do mundo moderno, mas também um regime teocrático que sonha com armamentos nucleares e invoca, em seus próprios termos, a ideia do fim dos tempos. Ambos os lados se veem como agentes de uma missão sagrada. Ambos se consideram luzes em meio à escuridão. Mas o que acontece quando duas missões divinas colidem? E se por trás dessa colisão houver algo mais antigo? Algo que manipula essas tensões? Enoque viu os bastidores da guerra espiritual. E talvez o que vemos hoje no Oriente Médio seja apenas a ponta do véu. O conflito entre Israel e Irã, como tantos outros ao longo da história, é travado com tanques, sanções e diplomacia. Mas Enoque nos convida a olhar para outra dimensão, uma guerra invisível, que se desenrola além dos olhos humanos. Ele viu o céu se abrindo e os reinos ocultos se movendo. E o que descreveu é assustador: entidades espirituais em rebelião, forças caídas influenciando os reis da terra, inspirando destruição, orgulho e idolatria. Essa guerra espiritual não se limita aos campos de batalha. Ela está nas decisões de gabinete, nas estratégias militares, nas ideologias que moldam os povos. Quando um líder se ergue com fúria e clama por destruição, será apenas sua voz? Ou há algo sussurrando por trás dele? Algo antigo, algo que carrega a memória dos vigilantes, algo que deseja o caos? Enoque fala de espíritos dos gigantes, os filhos dos anjos caídos que, ao morrerem, permaneceram na terra como espíritos malignos. Espíritos sedentos por conflito, vagando pelo mundo e influenciando os homens. Eles não pertencem nem ao céu, nem à terra. São restos de uma criação corrompida. Eles odeiam a humanidade. E onde houver brecha, entram. Israel e Irã são apenas peças ou são portas, portais abertos para que essas entidades voltem a agir? Se o que Enoque viu é verdade, então os conflitos modernos são apenas expressões visíveis de uma guerra muito mais profunda. E essa guerra está apenas começando. Segundo o livro de Enoque, após a queda, os vigilantes tentaram escapar do juízo divino. Pediram que Enoque intercedesse por eles diante de Deus. Mas a resposta foi definitiva. Jamais ascenderão novamente ao céu. Eles seriam acorrentados em vales de trevas, aguardando o grande dia do juízo. Mas por que isso importa hoje? Porque esse julgamento não foi apenas uma sentença para seres celestiais. Foi também um aviso para a humanidade.
Enoque viu que as consequências da queda dos vigilantes continuariam por milênios. Ele viu os reinos dos homens dominados por impérios violentos. Viu torres erguidas para tocar o céu. Viu homens brincando de deuses. E ele viu também o retorno do caos, antes do fim, o ressurgimento de ideias, tecnologias e forças semelhantes às que deram início à corrupção da Terra. Em nossas armas modernas, há ecos das lanças dos anjos caídos. Em nossos algoritmos de dominação, há reflexos do conhecimento que nunca deveríamos possuir. Guerras são vencidas antes mesmo de começarem, manipuladas por informações invisíveis. Quem está guiando as mãos que apertam os botões? Quem influencia as decisões em mesas de poder? O julgamento dos vigilantes pode parecer distante, mas Enoque nos diz que as suas ações ecoam até os tempos finais. A guerra espiritual se intensifica porque o tempo se aproxima, e aqueles que outrora corromperam os céus, agora influenciam os últimos capítulos da Terra. E se o retorno dessas forças estiver mais próximo do que imaginamos? O conflito entre Israel e Irã, como tantos outros ao longo da história, é travado com tanques, sanções e diplomacia. Mas Enoque nos convida a olhar para outra dimensão, uma guerra invisível, que se desenrola além dos olhos humanos. Ele viu o céu se abrindo e os reinos ocultos se movendo. E o que descreveu é assustador: entidades espirituais em rebelião, forças caídas influenciando os reis da terra, inspirando destruição, orgulho e idolatria. Essa guerra espiritual não se limita aos campos de batalha. Ela está nas decisões de gabinete, nas estratégias militares, nas ideologias que moldam os povos. Quando um líder se ergue com fúria e clama por destruição, será apenas sua voz? Ou há algo sussurrando por trás dele? Algo antigo, algo que carrega a memória dos vigilantes, algo que deseja o caos? Enoque fala de espíritos dos gigantes, os filhos dos anjos caídos que, ao morrerem, permaneceram na terra como espíritos malignos. Espíritos sedentos por conflito, vagando pelo mundo e influenciando os homens. Eles não pertencem nem ao céu, nem à terra. São restos de uma criação corrompida. Eles odeiam a humanidade. E onde houver brecha, entram. Israel e Irã são apenas peças ou são portas, portais abertos para que essas entidades voltem a agir? Se o que Enoque viu é verdade, então os conflitos modernos são apenas expressões visíveis de uma guerra muito mais profunda. E essa guerra está apenas começando. Segundo o livro de Enoque, após a queda, os vigilantes tentaram escapar do juízo divino. Pediram que Enoque intercedesse por eles diante de Deus, mas a resposta foi definitiva. Jamais ascenderão novamente ao céu. Eles seriam acorrentados em vales de trevas, aguardando o grande dia do juízo. Mas por que isso importa hoje? Porque esse julgamento não foi apenas uma sentença para seres celestiais. Foi também um aviso para a humanidade. Enoque viu que as consequências da queda dos vigilantes continuariam por milênios. Ele viu os reinos dos homens dominados por impérios violentos. Viu torres erguidas para tocar o céu. Viu homens brincando de deuses. E ele viu também o retorno do caos, antes do fim, o ressurgimento de ideias, tecnologias e forças semelhantes às que deram início à corrupção da Terra. Em nossas armas modernas, há ecos das lanças dos anjos caídos. Em nossos algoritmos de dominação, há reflexos do conhecimento que nunca deveríamos possuir. Guerras são vencidas antes mesmo de começarem, manipuladas por informações invisíveis. Quem está guiando as mãos que apertam os botões? Quem influencia as decisões em mesas de poder? O julgamento dos vigilantes pode parecer distante, mas Enoque nos diz que as suas ações ecoam até os tempos finais. A guerra espiritual se intensifica porque o tempo se aproxima, e aqueles que outrora corromperam os céus, agora influenciam os últimos capítulos da Terra. E se o retorno dessas forças estiver mais próximo do que imaginamos?